José, muito bem-vindo. Agradeço muito por encontrar sempre espaço na tua agenda, para mim e para os desafios que eu te lanço. E agradeço também pelo teu espírito de missão, por teres fundado a Avis, que é uma associação com um papel muito importante. Muito obrigado, António, também pelo desafio que colocaste e que é um desafio bastante importante e é um assunto que está premente na minha vida, nas minhas pesquisas. Se me perguntassem o que é que eu sou, no fundo sou um pesquisador em saúde, na busca de soluções para a nossa saúde, para o bem-estar, para o tratamento de doenças que surgem. E esse tem sido o meu esforço nos últimos anos, numa perspectiva de uma medicina integrativa. Sou, claro, ainda presidente da ADIS, foi uma associação que foi desenhada há uns anos atrás, um pouco antes até da própria pandemia, que é a Associação para o Direito do Exercício do Direito à Decisão Informada na Saúde. E, portanto, é uma associação que estamos a tentar criar alguma dinâmica, temos estado um pouco parados também, mas não deixa de existir e pode ser que haja aqui uma fonte de relançamento de todo este trabalho, mas é precisamente no sentido de facultar informação para que as pessoas na área da saúde possam tomar as suas decisões em consciência, com informação. E o que é o consentimento informado? E qual é a sua importância? Ora bem, o consentimento informado é algo que surgiu muito recentemente, há poucos anos, está na legislação portuguesa, é lei, portanto, em que obriga de facto a que a pessoa em si seja informada sobre, ao fazer um tratamento, ao tomar um medicamento, seja precisamente informada sobre os seus efeitos, os hipotéticos ganhos, mas também sobre os efeitos adversos e tomar a decisão com base nessa informação que deve ser prestada pelos profissionais de saúde. E não é apenas um dever deontológico, é lei. É lei mesmo. Portanto, o consentimento informado veio mudar bastante as coisas, apesar das pessoas neste momento não estarem informadas sobre os seus direitos, sobre até o direito da própria recusa a um tratamento, a um medicamento, é de lei. Portanto, aquela situação, e até é bom para os profissionais de saúde, que foi usada e ainda é usada, o senhor tem que fazer isto, a senhora tem que fazer aquilo, é obrigada a... Isso já não deve existir. As vacinas são obrigatórias? De todo. E a lei do consentimento informado veio mudar isso. Portanto, o ato de vacinar é um ato médico. É um ato médico e nenhum ato médico pode ser imposto. Nenhum. Está previsto na lei, nenhum ato médico pode ser imposto. Portanto, ou há consentimento ou não há consentimento. Isso está previsto, até consequências no Código Penal português, nos artigos 156 e 157, precisamente, em que o não consentimento anula o próprio ato. Há exceções, e dou como a título de exemplo, que é para nós percebermos um pouco isto, se um paciente estiver numa cirurgia e surgir uma complicação em que a equipa de cirurgia tem que tomar uma decisão, ou seja, não pode fechar novamente a própria pessoa, fazer o recobro, acordar e perguntar se pode fazer mais um ato médico. Aí portanto, há exceções na própria lei em que a equipa médica pode tomar decisão sem o consentimento informado. Portanto, há situações de exceção, e bem, que regulam e que permitem a atuação de uma equipa médica, quando, nomeadamente, está em causa a vida ou morte da própria pessoa. Mas isso são as exceções. Todo e qualquer ato médico
Isto é fruto da Convenção de Oviedo, e aqui é importante as pessoas também perceberem que o efeito da adoção de uma convenção é considerada no direito como hard law, portanto é uma lei, enquanto as declarações universais, que Portugal também ratifica e outros países, podem ser consideradas como soft law. Mas as convenções, e nomeadamente a Convenção de Oviedo, que aborda precisamente a questão do consentimento informado, é considerada hard law, portanto está aprovada, é lei. E, portanto, todo o consentimento informado deve ser respeitado, deve ser prestado, e a decisão da pessoa deve ser respeitada. Portanto, há o direito à recusa, que é outro dos princípios que lhe está associado, ou seja, a pessoa está no seu legítimo, estando nas suas faculdades mentais, como é óbvio, a pessoa tem o direito de não quer fazer este tratamento, ou não quer fazer isto, ou não quer fazer aquilo, e o profissional de saúde terá que aceitar. Ou quero mais informação sobre o tratamento? Ou quer mais informação, ou até nomeadamente o pedir uma segunda opinião. Isso também está no Código Deontológico Médico, portanto o direito à segunda opinião, ou obter uma opinião diferente. Embora não seja prática comum, não é? Sim, infelizmente ainda existe muito discurso, não de todos os profissionais de saúde, mas de alguns, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Sim, por vezes o consentimento informado é algo mais formal, não é? Assinar um papel, não é? Assinar um documento, Certo. E muitas vezes nem isso. E muitas vezes nem isso. Por exemplo, isto é prática, os pais quando vão vacinar os seus filhos, nunca lhes é entregue a bula da própria vacina. A bula da própria vacina tem lá a descrição de qual é o processo, quais são os conservantes que a própria vacina tem, e nomeadamente em caso de efeitos adversos, vem lá as indicações para quem é que deve contactar, para além do médico, etc. Tem lá as indicações todas. As bulas não são distribuídas. José, tu és anti-vacinas? De todo. Já disse isto várias vezes, até em programas públicos, no Prós e Contras em 2017 e em 2018. Não sou de todo anti-vacinas. Aliás, o princípio da vacinação, que já vem desde o século XVIII, não é? Foi a primeira vacina que foi desenvolvida, a da varíola. Portanto, desde essa altura, portanto, o princípio em si é muito válido. O princípio é indiscutível, é válido. Não concorda com o atual modelo de vacinação. E aí é que entram outras questões. E é bom separar, porque estes rótulos de antivacinas, negacionismo, etc., isto não faz qualquer sentido. Aliás, se o próprio método científico aponta para quando algo que existe pode ser questionado para evoluir para um novo patamar, eu pergunto, quando se questiona o modelo de vacinação, porque é que não se considera isto? E vamos perceber o que é que está de bom e de errado no modelo atual, por forma a que se possa avançar e dar um passo em frente. Aliás, o método científico é isso mesmo. Exatamente. Portanto, aquilo que hoje é verdade, amanhã pode não ser bem assim. Ora, quando dizemos que isto hoje é verdade e tem que continuar a ser verdade, estamos a falhar, ou seja, as pessoas que mais alegam a própria ciência são os primeiros a contrariar o princípio básico, que é, ok, vamos perceber o que está em causa e perceber no modelo os benefícios e as desvantagens que o próprio modelo tem. Portanto, eu aí tenho chamado a atenção para a questão do modelo de vacinação, não do princípio. Será a decisão de vacinar um filho uma das mais importantes que um pai ou uma mãe pode tomar na vida? Neste momento é. Neste momento é uma das decisões mais importantes. E o vir aqui também fez-me ir relembrar e rever o meu boletim de vacinas, que ainda o mantenho. Portanto, ainda tenho aqui o velhinho boletim de vacinas e fui rever todo o meu plano de vacinas, portanto, tomei poucas vacinas naquela altura. Eu até tenho aqui um pequeno resumo daquelas vacinas e, se me permitirem, portanto, eu sensivelmente diria até aos 6 anos de idade tomei 9 vacinas, 9.
depois até descobri, portanto, tomei na altura, estamos a falar da década de 60, a do tétano, difteria e tétano, antivaríola e a cólera e a febre amarela. E, portanto, eu até aos 6 anos de idade vivi com 9 vacinas e sobrevivi, nasci em Angola e, portanto, até aos 8 anos de idade vivi precisamente lá, com as dificuldades que se conhecem, não é? De um país africano, não com o desenvolvimento que existe hoje nos países da Europa e desenvolvidos. E, de facto, este meu registro foi este e detetei também que isto não há explicação científica, como é que eu ao longo da vida, até praticamente aos 19 anos, tomei 10 vacinas do tétano, 10 em 20 anos. Isto é errado, tecnicamente é errado. Eu na altura em miúdo sofria de enxaquecas oftálmicas, que até que fossem descobertas foi um problema muito grande, eram incapacitantes, e ninguém encontrou razões para essas enxaquecas oftálmicas. Eu fiquei com uma marca no meu corpo de uma reação a uma das vacinas que eu tomei na altura, em Angola, que foi sempre dito que a vacina estava estragada. Mas obviamente quando se toma 10 vacinas do tétano em tão pouco tempo, em tão poucos anos, quando atualmente até se passa para 20 anos, eu tomei muitas em tão pouco tempo. Neste momento eu poderei equacionar, teria sido essa a causa das minhas enxaquecas oftálmicas detectadas a partir dos 10 anos de idade. Não estamos a falar de um processo de enxaquecas em adulto, em que a pessoa, enfim, há outros fatores que condicionam, não. Em miúdo, eu sofria de enxaquecas oftálmicas incapacitantes agora, claro, com o conhecimento todo que tenho, com as soluções que fui encontrando, resolvi o problema. Mas na altura ninguém percebia porquê, porque não havia histórico na família de ninguém que sofresse de enxaquecas e, nomeadamente, de enxaquecas oftálmicas. E, portanto, foi muito interessante, hoje, com o conhecimento que tenho, e agora, ao pegar nisto tudo, começar a perceber, eu poderia ter sido este excesso de reforços da vacina do tétano em tão poucos anos a causa das minhas enxaquecas oftálmicas que se desenvolveram aos 10 anos? Pode perfeitamente. Mas pronto, isto para dizer o quê? Ora, se eu tomei tão poucas vacinas, não é? Uma criança atualmente aqui em Portugal, e se eu fizer o paralelismo para os 5 anos de idade, portanto, uma criança em Portugal... É interessante, porque realmente as vacinas surgem há 2 séculos, não é? Mais ou menos. Certo. No sentido de prevenir doenças que proliferavam por falta de acesso a água potável, a saneamento básico, higiene, condições de higiene. Exatamente. E não há aqui um contrassenso, agora que, pelo menos no mundo ocidental, existe um contrassenso muito grande. A maior parte das pessoas tem acesso a estas condições de higiene, de saneamento público, de água potável. O número de vacinas aumentou drasticamente. Exatamente. O número é um contrassenso. Se estamos num meio desenvolvido, em países desenvolvidos, é preocupante pensar que eu, nascido na década de 60, tomei até aos 6 anos de idade 9 vacinas. E uma criança em Portugal, até aos 5 anos de idade, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, toma cerca de 40 até aos 5 anos de idade. Portanto, há aqui qualquer coisa que não se consegue entender. Aliás, o país, quanto mais desenvolvido estivesse, menos vacinas deveria ter. Isso deveria ser até um indicador de desenvolvimento de um país. O número de vacinas que são administradas. Agora, fala-se das doenças. Mas foi graças a isto que o sarampo e outras doenças que matavam o tétano, que matavam pessoas, etc., e que morria muita gente. Ora, em Portugal, isto também é bom termos esta ideia, o plano de vacinação surgiu em 1965 e, portanto, nessa altura, o plano de vacinação em Portugal previa cerca de, eu digo já quantas vacinas, portanto, cerca de 5 vacinas, 6. Portanto, em 1965, o Plano Nacional de Vacinação tinha 6 vacinas administradas em várias doses, não é? Atualmente tem 13.
13 vacinas administradas em várias doses. Portanto, de 105 para 2015 passámos de 6 vacinas para 13 vacinas, quase mais que duplicámos, fora as doses de reforço que são de facto feitas. Agora, tudo o que se sabe é que das doenças existentes durante o século XVIII, século XIX, início do século XX, até serem introduzidos os planos de vacinação em massa, as doenças já estavam praticamente a ser erradicadas. Ou seja, e graças a quê? A introdução de saneamento básico, de melhorias das condições de vida, etc, etc, etc. Portanto, esta ideia que se transmite, que foi graças à introdução da vacinação que as doenças foram erradicadas, elas já vinham a ser erradicadas. Sim. Nomeadamente, há uma doença que não havia vacina e que desapareceu, no mesmo processo, escarlatina. Portanto, não havia vacina e ela também foi desaparecendo. E a febre tifoide? A febre tifoide também foi outra, portanto, não havia vacina. E ela, ao longo depois, já do século XX, foi desaparecendo até que desapareceu. Isso está muito associado, de facto, às condições de vida, aos próprios medicamentos que foram surgindo, às soluções que foram surgindo, ao desenvolvimento dos antibióticos em situações de crise. Não quer dizer que seja defensor de qualquer forma, mas houve evolução de muitos outros medicamentos que ajudaram no controle determinado das doenças portanto, nestes casos concretos, escarlatina e febre tifoide, não havia vacina. De resto, em certas regiões da África continuam a existir com alguma frequência surtos de malária e de outras doenças. Aliás, há um caso que eu não sei se é em São Tomé e Príncipe, se é em Cabo Verde, houve um surto de malária relativamente há uns poucos anos e detectaram que o surto de malária que surgiu foi numa ilha que não tinha saneamento básico. Nas outras ilhas não tinha havido surto. Ou seja, lá está, voltamos sempre à mesma questão. Portanto, a falta ou um saneamento básico deficiente pode levar ao surgimento de uma quantidade de doenças. Não deixa de ser curioso que se invista tanto dinheiro em vacinas e que não se invista absolutamente nada no mais básico. Exatamente. Que é aquilo que podia, de facto, prevenir de forma definitiva, não é? Exatamente. O que se tem assistido de facto é que o número de carga vacinal tem vindo a ser aumentada gradualmente, isto está no site da Direção-Geral de Saúde, ao longo dos anos. Quando passamos de 6 para 13, há um aumento, e mais os reforços, mais aquilo tudo. Portanto, e aí é que está a questão. Parece que existe um medo generalizado. As pessoas ficam aterrorizadas só de pensar que podem ficar doentes. As pessoas ficam doentes só de pensar que podem ficar doentes. Mas isso. No entanto, a doença faz parte da vida. Claro. É uma forma natural do corpo se desintoxicar e, na verdade, fortalece o nosso sistema imunitário, torna-nos mais fortes. Exatamente. Não é assim? A doença é algo que é normal. Ou seja, a doença pode fragilizar-nos momentaneamente, pode, comprometer o nosso bem-estar momentaneamente, mas a longo prazo faz-nos bem, torna-nos mais fortes. A doença vem apenas sinalizar... Há sabedoria no velho ditado popular, o que não te mata torna-te mais forte. Mais forte, exatamente. A doença vem sinalizar algo que em mim que está mal, que está errado. Ou nos meus procedimentos, ou no meu estilo de vida, ou no meu organismo, alguma coisa está mal. E a doença vem precisamente, é a campainha que toca para eu fazer o quê? Para eu fazer algo. Ou para dar ao meu organismo algo que ele necessita para me poder defender melhor, ou, nomeadamente, procurar causas que estão a levar à minha própria doença, não é? E cortar com esse mal, não é? Portanto, é essa perspectiva que nós temos que ter. Portanto, a doença é algo que, quando acontece, é para nos sinalizar alguma coisa está errada. Agora, obviamente, utiliza-se, e na área da saúde utiliza-se muito, a velha estratégia de marketing, que é lançar o pânico para criar a necessidade e ter a solução. Isto, infelizmente, acontece com muita frequência. Agora, isso vai tocar no outro ponto. Queremos ter uma população com literacia em saúde ou uma população medrosa em relação à própria saúde? Pronto. E cada vez mais, a nível europeu, começa a haver um esforço por aumentar a literacia em saúde, ou seja, as pessoas serem um pouco mais empoderadas
em relação à sua saúde, no sentido, ok, o que é que eu tenho que fazer? Ter um estilo de vida saudável, enfim, tudo, uma alimentação correta, o sono, o exercício físico, tudo isto que nós agora estamos a ouvir muito, não é? Que é importante fazer. Ou seja, quanto mais eu estiver informado sobre saúde, melhor vão ser as minhas decisões. E nós temos que informar. Eu, por exemplo, a minha filha, quando estava na Dinamarca, quando foi na altura da pandemia, ela ia aos supermercados e não usavam máscara, quando cá toda a gente usava máscara, não, até na rua. E ela dizia, pai, aqui as coisas funcionam de forma diferente. Quando alguém está doente e vai ao supermercado, utiliza a máscara. E nós já sabemos que essa pessoa está doente e as pessoas deixam espaço para que essa pessoa esteja à vontade. Portanto, mas isto é possível numa população que tem literacia em saúde, que está informada e que tem um nível de consciência e de responsabilidade muito grande. Esta é a decisão que os nossos políticos deveriam refletir, qual é a posição que queremos tomar para o futuro. É continuar a manter a população sem literacia em saúde e fica medrosa, e qualquer coisa, faz qualquer coisa porque fica com medo, o pânico está lançado, ou queremos dar ferramentas a esta população para ser saudável, em primeiro lugar ser saudável e em segundo lugar perante a doença ter atitudes responsáveis. Portanto, e acho que aqui neste ponto Portugal não faz rigorosamente nada e outros países também, mas Portugal, que é a realidade que eu conheço, e depois quando surge alguém que diz, olha, é de facto importante tomar vitamina D. Não é um exclusivo de Portugal, não é? Tem sido... Sim, é geral. Tem sido geral, a nível geral. global, que esta tendência, através da vacinação, de certa forma substituir a imunidade natural por uma imunidade artificial, injetando, curiosamente, nas crianças, enfim, metais pesados. Sim, muitas vacinas têm, está descrito nas bulas, têm hidróxido de alumínio, têm glutamato monossódico, têm polissorbato 80, têm timerosal, que é uma molécula que tem 55% de mercúrio. Portanto, até células de fetos abortados. Sim, eu disse isto em direto e ninguém reagiu. Portanto, a vacina do sarampo vem em células de fetos humanos, 12 semanas, está lá descrito, na bula. Portanto, ao contrário do que um médico pediatra famoso veio dizer numa entrevista que ela vinha em células de pintos, é falso, a não ser que a bula esteja errada. Portanto, a da bula está muito claramente, está descrito exatamente o que é. Portanto, são células de outro ser, de aborto humano, que é utilizada como veículo, portanto, do vírus do sarampo. E isso está descrito na própria bula. Eu lancei essa questão, mas a sociedade, pronto, e no próprio programa ninguém reagiu, o que me deixou um bocado espantado, porque isso traz até considerações religiosas também, importantíssimas, mas pronto, a seu tempo, alguém com certeza irá voltar a tocar nesse assunto. Agora, a questão é, as vacinas têm estas componentes todas, eu continuo à procura, e se alguém que nos ouça e souber que me diga, que eu terei todo o gosto, qual é o modelo, o estudo, que diz, no caso português, até aos 5 anos de idade, que é seguro uma criança tomar 40 vacinas. 40. Porque assim, algumas pessoas, mas não são tantas picas, são. Há picas que são 5, 6 e 7 vacinas. 5 vacinas, portanto. Temos de ter muito cuidado com isto. Sim, os testes de segurança das vacinas, qual é a credibilidade desses testes? O que está descrito nas bulas é o que os laboratórios fazem, de acordo com os procedimentos todos, depois vão ser verificados se aqueles procedimentos são feitos ou não são feitos. Então são os próprios laboratórios que fazem os testes? São os próprios laboratórios que fazem os testes. Não é uma entidade externa, independente, isenta, que vai fazer os testes e vai fazer os estudos. Então quem fabrica depois há as vacinas? Entidades que regulam, não é? Pronto. Portanto, e daí vêm as bulas, não é? Que é uma coisa que dizem sempre, não leia a bula, mas a bula tem efeitos adversos, não é? A vacina do sarampo diz que pode surgiram casos de surdez. Uma pessoa preocupa-se, não é? Surgiram casos de surdez.
e se calhar é essa pessoa. Isto não é um dano que muda a vida de uma pessoa. Mas de uma maneira geral, a saúde das crianças tem melhorado ao longo das últimas décadas? Não. E tenho dito isto há vários anos. Há um indicador, que é a taxa de mortalidade infantil. Portugal é dos países que tem as melhores taxas de mortalidade infantil do mundo, e isso é um indicador que é a bandeira, no fundo, que é utilizada, que a saúde infantil está muito bem. Mas, de facto, quando nós temos o cancro infantil a disparar, portanto, tivemos agora os resultados do ano passado, surgiram em Portugal 245 novos casos de cancro infantil. E falamos do cancro infantil, às vezes, que as pessoas não têm noção da importância. Que um cancro surja numa pessoa adulta com muito mais idade, obviamente a pessoa ainda pode compreender, porque a pessoa esteve sujeita durante a vida a vários fatores externos, a questão de má alimentação, até do estilo de vida, se fuma, se não fuma, se bebe, etc. Portanto, há fatores de risco da vida. Agora, pergunta-se, uma criança com poucos anos de vida, surge com uma leucemia. A questão é, o que é que esta criança fez de errado, em termos de estilo de vida, e eu conheço situações, o estilo de vida até era muito bom, o que é que aconteceu nesta criança para desenvolver tipo uma leucemia? O que é que aconteceu? Porque assim, numa pessoa adulta com muitos anos de idade ainda se pode compreender. Uma criança com 5, 6 anos e com um bom nível de vida, acontecer uma situação destas, e a questão é que isto está a aumentar. Então as crianças hoje em dia têm menos saúde do que em gerações anteriores. E será que esse é o resultado de um sistema imunitário danificado? De várias coisas. É assim, eu tenho alguma esperança que o atual responsável pela saúde nos Estados Unidos, que já estuda esta questão há imensos anos, Robert Kennedy Jr., que venha pôr a público os inúmeros estudos que já existem, em que há aqui, de facto, uma associação. Não é o princípio da vacinação, é a carga vacinal. Portanto, eu tomei 9 vacinas até aos 6 anos de idade, não é o mesmo que uma criança toma atualmente 40 vacinas até aos 5 anos. Portanto, estamos a falar de um aumento significativo da carga vacinal. Eu continuo à procura qual é o modelo que diz que 40 vacinas até aos 5 anos de idade é seguro. É que não existe. Não existe nenhum estudo que diga isso. Agora, o que é que nós vamos vendo em termos estatísticos ao longo destes últimos anos? À medida que a carga vacinal vai aumentando, o número de casos de cancro infantil está a aumentar, o número de crianças autistas está a aumentar e o número de crianças com doenças raras está a aumentar. É outro dado que as pessoas não imaginam, mas nós temos em Portugal cerca entre 600 mil a 800 mil pessoas com doenças raras. Doenças raras. Portanto, são doenças que não têm propriamente um tratamento específico, não é? E agora já vimos o caso destas gêmeas brasileiras com uma doença rara. É um exemplo, não é? Agora, existem outras doenças raras. Portanto, ou seja, temos uma população entre 600 mil a 800 mil pessoas com doenças raras, das quais, dos novos casos de doenças raras que surgem todos os anos, mais de 50% são em crianças. E a própria DGS, num dos relatórios que produziu, indica que as doenças raras surgem normalmente a partir dos 2 anos de idade. Mas a DGS conclui que não sabe qual é o motivo. É assim, não sabendo qual é o motivo, porque é que este acréscimo, este incremento que está a haver, isto é um processo que já dura há vários anos, portanto, ou seja, eu tenho menos taxa de mortalidade infantil. Mas tenho mais casos de cancro infantil, tenho mais casos de doenças raras, tenho mais casos de autismo. Não se pode afirmar que a saúde infantil está melhor. Não pode. Aliás, ouvimos constantemente nas urgências pediátricas, quer de hospitais públicos, quer de clínicas privadas, que as urgências pediátricas estão sempre cheias de crianças. Será que os médicos e enfermeiras que vacinam as crianças
têm conhecimento sobre como conhecimento do funcionamento do sistema imunitário da criança nos primeiros meses de vida e de como as vacinas podem afetar. Qualquer profissional de saúde tem formação para tal. Qualquer profissional de saúde. De como as vacinas podem lesar, afetar o desenvolvimento natural do sistema imunitário, do cérebro. É assim. Como o sistema imunitário funciona, não tenho dúvidas que um profissional de saúde saiba como é que o sistema imunitário funciona. Isso não tenho dúvida alguma. Sobre a questão dos efeitos adversos das vacinas, eu sinto que a dada altura isto virou quase como tipo religião. É tudo uma questão de fé. Alguém diz que isto é seguro e eficaz e, portanto, todas as pessoas se comportam como sendo seguro e eficaz. É um mantra, não é? Infelizmente é o que me parece. E quando alguém diz, não, mas atenção, isto pode não ser assim, vêm os rótulos, não é? Em vez de se ir investigar. Ou seja, os dados estatísticos estão todos evidentes. Os pais são informados sobre estas estatísticas? Não, estes dados não. Aliás, se fizermos pesquisas, salta alguma informação, alguma, muito pouca. Agora, eu desafio, e se eu tivesse tempo também, neste momento, eu não me importava nada, de ver a evolução dos casos de cancro infantil, ver a evolução das doenças raras, ver a evolução das crianças autistas. Eu lido com educadores que dizem que já em determinadas escolas já há turmas inteiras só com crianças autistas. Portanto, o número de crianças autistas tem vindo a aumentar. Que as pessoas digam que não sabem qual é a causa, mas não a procuram, e quando alguém levanta atenção, mas estamos a trabalhar com um modelo que pode estar a gerar problemas. Porque nós estamos a falar de uma carga vacinal elevadíssima. E se perguntarem, isto a nível europeu é tudo igual? Não, eu dou o caso concreto da Dinamarca. Em Portugal, até aos 2 meses de idade, uma criança já tomou 9 vacinas. Portanto, toma uma vacina à nascença, que é a hepatite B, e aos 2 meses toma 8 vacinas. José, desculpa, tenho que te interromper. Sim. Mas por que motivo, qual é a justificação médica para dar uma vacina de hepatite B a uma criança? Por exemplo, a Dinamarca não dá. Que é para prevenir... A hepatite B é contágio através de seringas. Doenças que surgem de comportamentos de risco, e não é? de comportamentos de risco, portanto, e de seringas. As crianças não vão ter relações sexuais. As crianças não vão ter relações sexuais. Portanto, e em famílias, a maior parte tudo normal. Nem consumir drogas. Nem consumir, portanto, o vacinar logo à nascença com um dia de vida, isto é complicado. Portanto, o sistema imunitário do próprio bebê está numa fase adaptativa, não é? Que já estava dentro da barriga da mãe e, portanto, já está a receber informação. E depois, aos 2 meses, leva a segunda dose da vacina da hepatite B e toma mais 7 vacinas, portanto. E isto é relevante. A Dinamarca só vacina a partir dos 3 meses. E é a Dinamarca que está no espaço europeu. E eu depois até tive aqui o cuidado de comparar o plano de vacinação português e dinamarquês. Aos 6 meses, Portugal já administrou 22 vacinas, a Dinamarca administrou 12. São menos 10 vacinas. Aos 18 meses de idade, Portugal já administrou 33 vacinas. Aos 18 meses, 1 ano e meio de vida. A Dinamarca apenas deu 21 vacinas, menos 12 vacinas. Mas é curioso que isto até é contra a natura, porque todos nós, pais, mães, de certa forma, temos instintivamente esta necessidade, não é? De proteger os nossos filhos, não é? Proteger das correntes de ar, claro. Até... De regra geral, nos primeiros meses de vida não se sai de casa, não é? Procura-se ter um ambiente mais calmo, mais seguro. Claro. Ou seja, há esse cuidado com o exterior, mas depois nós permitimos que sejam injetados vírus, bactérias. Exatamente. E essa é a grande questão. Portanto, ou seja, e aqui neste caso concreto. Ou seja, no ambiente interno da criança. Exatamente. Porque assim, nós estamos a falar de 13 micro-organismos. 13. Mas quantos é que existem? Uma panóplia enorme.
bactérias, de vírus, de fungos, parasitas, protozoários. É uma panóplia imensa. Um adulto, em média, para as pessoas perceberem um pouco isto, um adulto, em média, tem 3 kg de bactérias consigo. Portanto, nós temos muitas bactérias connosco. E bactérias que não são muito famosas. E dou isto como exemplo, e digo isto repetidas vezes, a bactéria Klebsiella pneumoniae é uma bactéria que vive no nosso intestino e que até se descobriu há uns anos atrás que ela até produz vitamina B12. Portanto, a bactéria no intestino, estando regulada, até tem uma função muito positiva, que é a produção de vitamina B12, que é fantástico. No entanto, esta bactéria, se multiplica demasiado e vai para outros órgãos, pode provocar uma septicémia, mata-nos. É tudo uma questão de equilíbrio. E a questão é, então, mas a bactéria é boa ou é má? Depende. Agora, nós conhecemos o verdadeiro funcionamento e interação de processos simbióticos entre bactérias dentro do nosso corpo? Não. Nós sabemos o que é que uma bactéria faz, sabemos o que é que outra bactéria faz, e a questão que eu coloco sempre, e se esta bactéria fizer um processo simbiótico com aquela, o que é que elas, as duas juntas fazem? Isso já nos leva para outro tema, que é o dos exossomas. Não é? Pronto. Sim, isso é outra questão. Mas o mundo microbiano é tão complexo, que nós estamos a mexer nas coisas, não sabendo exatamente o que é que estamos a mexer e que quebras é que podemos provocar neste equilíbrio microbiano. Nós não temos a fotografia completa do microbioma humano. Não temos. Vamos conhecendo algumas coisas do microbioma, mas não sabemos tudo. Agora, aí é que está o perigo de estarmos aqui a trabalhar com 13 micro-organismos, 13, quando existem milhares, não é? E muitos deles vivem aqui dentro, controlados, porque uns controlam outros. Eu digo isto com uma imagem, nós aqui dentro do nosso organismo temos uma cidade com muitos habitantes bacterianos, que convivem uns com os outros e que uns controlam os outros. Quando eu desregulo uma determinada bactéria, eu tenho que perceber que no meu ecossistema o que é que eu estou a alterar no conjunto. Temos esse conhecimento? Não temos. Portanto, tem que haver aqui uma gestão muito cuidada com estas bactérias. Daí haverem campanhas agora cada vez mais europeias do uso seletivo dos antibióticos. Não é? Porque o efeito do antibiótico, também para termos uma ideia, uma pessoa que toma um antibiótico durante 8 dias, o intestino leva a recuperar o seu microbioma, leva cerca de 1 ano a recuperar nas melhores condições. Porque um antibiótico normalmente vai eliminar muitas das bactérias sensíveis. E por vezes já nem consegue eliminar as bactérias patógenas, não é? E portanto nós temos de ter, e por isso há campanhas cada vez mais, para o uso cuidadoso, e bem, atenção, o uso cuidadoso dos antibióticos, não é? Por qualquer coisa dá-se um antibiótico. Portanto, e graças a Deus já vão surgindo essas campanhas. Portugal ainda continua a usar e abusar um bocadinho do antibiótico, apesar de já haverem muitos médicos que já têm algum cuidado, e ainda bem, as coisas estão a mudar. Mas isto porquê? Nós estamos a perder a guerra contra as bactérias. Literalmente, estamos a perder a guerra, porque estamos a interferir demasiado no sistema imunitário. Estamos a mexer com coisas que não devíamos mexer, estamos a mexer com biotecnologia e depois, pior disto tudo, que é aquilo que eu também dou como imagem, podemos ter um carro topo de gama, mas estamos a usar um óleo de marca branca, sem querer ofender as marcas brancas de todo, mas se eu tenho um carro topo de gama, um modelo dos melhores que existem. Eu acho que temos carros a gasolina e estamos a colocar diesel. Pronto, e já para não falar disso, ou seja, nós não estamos a dar ao sistema imunitário as condições que ele necessita para nos poder defender efetivamente de qualquer doença. Nós não ficamos imunes, mas ficamos mais defendidos. E essa questão, e isso relança agora a questão da própria vitamina D, que até há uns anos atrás, quando se falava de vitamina D, e tal, isso é uma moda, isso não serve para nada, isso agora é uma moda que se tem, etc, etc, etc. Agora está-se a perceber que não. A vitamina D não é só para fixar o cálcio aos ossos, ela é imunomoduladora do sistema imunitário. Portanto, ela tem uma quantidade de funções dentro do organismo, por isso apanhar sol antigamente era bom, não é? Que é fundamental. Mas, pois.
E ainda é? Ainda é fundamental. É preciso saber apanhar sol. Mas, portanto, isso é o que me faz com que o meu sistema imunitário, entre aspas, bons níveis de vitamina D, que é uma coisa que se assiste nos países nórdicos, a população dos países nórdicos é alertada que durante todo o inverno tem que fazer suplementação de vitamina D. E bem, e bem. E nós aqui também, porque nós de outubro a abril não se produz vitamina D. Portanto, dada a latitude onde estamos, não produzimos vitamina D. Podemos apanhar sol, mas não se produz vitamina D. O que é que a população deveria ter como grande reforço de inverno? Não era a vacina da gripe. Era administrar doses adequadas de vitamina D às pessoas, para que as pessoas estivessem mais defendidas. Portanto, eu tenho tido essa experiência comigo próprio e com a família que me rodeia, que realmente quadros gripais em casa não se conhecem. Ou qualquer ameaça de quadro gripal é resolvida em muito pouco tempo, sem qualquer problema. É uma gripe, trata-se. Agora, se eu tiver bons níveis de vitamina D na minha reserva, perante um estado de uma gripe, de qualquer situação do género, a minha resposta vai ser melhor e mais rápida. Agora, se eu vou partir para a grande viagem que é o inverno, com o depósito na reserva, a probabilidade da viagem correr mal é grande, não é? Portanto, isto lá está. A gripe, de qualquer forma, não é o fim do mundo, não é? É uma forma natural do corpo se desintoxicar. Agora, isso vai depender, a frequência com que surgem vai depender da forma como, enfim, nós vivemos, não é? Do nosso estilo de vida, se nos intoxicamos mais, se nos intoxicamos menos, não é? Daquilo que nós comemos, claro, não é? Do nosso estilo de vida, até, enfim, da prática ou não de exercício físico, da atividade física. Tudo é importante. Tudo é importante. E das nossas formas de pensamento. Exatamente. Tudo sim. A parte emocional, tudo isso é bastante importante. E esta ideia, é bom que se fique com esta ideia, que é, o meu carro, se não tiver gasolina, ele pode ter tudo o resto a funcionar. Se não tiver gasolina, não anda. Se não tiver óleo, mas tiver tudo o resto, também não funciona. Se tiver tudo o resto e não tiver água, o carro também não funciona, por muito bom que seja. E, portanto, há coisas ao nível do sistema imunitário, e aí sim devia-se dar informação às pessoas, dar literacia em saúde, incentivá-las a tomar alguns suplementos que são importantes. Mas entramos na tal incoerência fiscal, que é o IVA de qualquer suplemento é igual ao IVA de um refrigerante. Portanto, eu pago 23% de IVA em suplementos que eu tenho a noção clara que me fazem bem, que me evitam. E tenho no meu histórico, e quem quiser comprovar isso pode ir comprovar, no meu histórico eu não tenho idas à urgência nos últimos anos. Tenho tido as minhas coisas naturais que surgem e que as trato, mas ou seja, com o investimento que eu faço e que pago IVA a 23%, não dou trabalho ao Estado, mas sou eu penalizado com o IVA. Portanto, está-se a fomentar a doença e não a saúde. E, portanto, esta é outra questão, que só para nós percebermos, a título de exemplo, realmente, o modelo em si está todo invertido. E, portanto, quando temos que passar a informação às pessoas, e qualquer profissional de saúde deveria fazer isso, passar a informação de que, de facto, temos que melhorar o sistema imunitário, temos que lhe dar a água, o óleo, o combustível, a bateria, para que ele funcione. E para que estas bactérias que temos cá dentro, que se entendam. O próprio Pasteur, no leito de morte, disse, o Claude Bernard tinha razão. Exatamente. O meio. Claro que não se era o estiver micróbio. ácido, não é o micróbio, é o meio. Exatamente. Se o corpo for um ambiente ácido, enfim, estão criadas as condições para a proliferação de doença. Exatamente. Quanto mais alcalino estiver, mais saudável está. Exatamente. E, portanto, e o corpo está preparado para isso mesmo. As pessoas ainda estão... O micróbio é bom ou mau? Pois depende do meio. Depende do meio, exatamente. Por exemplo, outra ideia que também é importante passar, o nosso estômago, porque é que ele é muito ácido? Portanto, o estômago, se estiver a funcionar bem, tem que ter uma acidez de 1,5. E as pessoas não se preocupam se ele estiver muito ácido. É sinal que está a funcionar bem. Porque a função do estômago natural é ter acidez. E qual é o motivo porque é que o estômago tem que ter acidez? Há dois motivos fundamentais, entre outros. Primeiro, a síntese proteica.
Todos os alimentos que nós ingerimos, chega ali ao estômago com um pH ácido, bastante ácido, dá-se a síntese proteica, que é a partição de todas as moléculas e a partição de todos os ingredientes para irem para o intestino para serem absorvidos. Mas a outra função, que é uma das mais importantes, é tudo o que nós ingerimos, de vírus, bactérias, parasitas, o que vier pela alimentação, chega ao estômago com pH de 1, nenhum micro-organismo sobrevive. Portanto, a seguir à pele, a segunda maior barreira defensiva é o estômago. Portanto, o organismo está preparado para isto. E depois aqui desenvolve-se outra... Se estiver em equilíbrio, claro. Exatamente. José, retomando a questão das vacinas. Okay. O Robert F. Kennedy Jr. toca nesta questão, mas nós sabemos que várias associações no mundo inteiro, consideradas movimentos anti-vacinas, têm surgido justamente porque no momento em que as crianças são vacinadas, os pais percebem que elas regridem ou que ficam irremediavelmente afetadas, não é? Ou se tornam autistas. Naquele momento, nós sabemos que há lesões que podem manifestar-se só dias, semanas, meses, anos mais tarde. E então aí já fica mais difícil estabelecer o nexo, a relação causa e efeito, não é? Entre a vacina e a doença. Mas nestes casos é inequívoco, não é? A criança é vacinada e no momento a seguir já há manifestações do problema, ou seja, não há como negar, não é? Então, muitas das associações que têm surgido no mundo inteiro têm sido fundadas por pais que viveram estas situações trágicas, não é? Eu conheço situações concretas. Sim. E há muitos testemunhos neste sentido. Estes testemunhos continuam a ser ignorados pelas autoridades? Completamente. Aliás, esses pais muitas vezes até têm receio de manifestar a sua opinião com medo de represálias. Ou seja, eles foram incentivados pelo sistema a um modelo, sofreram os danos desse mesmo modelo e o Estado abandona-os. Literalmente abandona-os. Eu convidava os políticos e quem decide em termos de saúde e a muitos profissionais de saúde a viverem uma semana com uma família que tenha uma criança autista. E uma família, e eu conheço algumas situações, em que a criança era normal num dia e passado poucos dias da toma de determinadas vacinas, ficou autista profundo. Isto é uma questão extremamente séria. Isto é uma questão social. Se as escolas já estão a ter problemas com as crianças autistas, e vários problemas, como deve ser, como se imagina, não é? Há outro problema que vai surgir daqui a uns anos, que é o problema quando estas crianças autistas forem adultos autistas. E quando os pais, na lei natural da vida, partirem, quem é que vai cuidar destes adultos autistas? Se nós já temos uma sociedade com muita dificuldade no tratamento de, por exemplo, doentes em cuidados paliativos, em pessoas idosas, existem imensas dificuldades, não é? Por isso, quando surgem os cuidadores informais, não é? E está-se a dar um pouco de importância ainda não devida aos cuidadores informais. Quem são os cuidadores informais? Estão-se a substituir ao Estado Social. Que haveria, de certa forma, alguma obrigação, entre aspas, do Estado criar condições para que estas pessoas tivessem um apoio derivado dos seus problemas ou da idade que têm. Portanto, os nossos idosos, apesar de haverem excelentes instituições, mas são insuficientes e há muitos idosos, coitados, não têm o apoio que deveriam ter e isso é um problema social que já temos atualmente. Ora, vamos somar a isso tudo que já existe, e ninguém está a ver ainda isso, portanto, desde o surgimento das primeiras crianças autistas, quantos adultos autistas nós vamos ter? E quando os pais partirem... São autónomos, são dependentes dos pais. Claro, e quando os pais partirem, que será a lei natural, quem é que vai ficar a cuidar deles? Não são adultos independentes. Será que as instituições já pensaram neste modelo daqui a 10, 15, 20, 30 anos? E continuamos a saber, sem saber, oficialmente,
qual é a causa do autismo? Não sabemos. Portanto, quais são os fatores que podem levar a... Ou seja, quando estamos a falar de autismo, estamos a falar de uma alteração clara do sistema imunitário, estamos a falar de toxicidade. Mas não se sabe porquê. É assunto tabu. Muitas causas podem estar em cima da mesa. Claramente. Então vamos estudá-las. Mas há estudos nesse sentido. Já há estudos. Só que, obviamente, quando são lançados, são logo criticados, mas tenho a secreta esperança que os próximos 4 anos venham a ser revelados. Já há estudos científicos. Eu sei que há, mas a serem revelados de uma forma mais consistente e que se olhe para o problema. Nós temos um elefante na sala. A Children's Health Defense, a associação, Tem feito esse trabalho tem já há feito muitos um anos. trabalho, está a fazer esse trabalho há 17 anos. Há muitos anos, exatamente. E há um estudo publicado, está ali atrás de ti, que é muito impressionante e que demonstra que os não vacinados são mais saudáveis do que os vacinados. Sim. Mas as autoridades não querem fazer estudos com os não vacinados. De modo sério, um estudo de modo sério, um estudo científico, não é? Fundamentado, Claro. com rigor científico. Claro. E com dados oficiais. Com dados oficiais. Por isso, temos um problema em mãos, e volto a repetir, não é o princípio que está em causa, é o modelo, é a adequação do tempo em que se dão as vacinas. Por exemplo, a Dinamarca dá muito menos vacinas e mais tarde. Isto pode ter impacto? Pode, bastante impacto. Então, mas se a Dinamarca já faz isto, porque é que Portugal também não está na mesma linha e está a aumentar? E está a dar cada vez mais cedo. Então, se calhar, temos que ir. E aqui seria interessante também, isto agora é tudo uma questão de tempo, de ver os dados da saúde infantil na Dinamarca e ver os dados da saúde infantil em Portugal. Se eles têm, de facto, menos autismo, se têm menos doenças raras, se têm menos cancro infantil. Ou seja, e fazer isto estatisticamente é possível. É possível fazer. Ou seja, este modelo e aquele modelo e qual é a consequência em termos de saúde que esses dados medem-se. E, portanto, termos uma percepção disso. Assim como há pais que têm despertado para os perigos das vacinas da pior forma, não é? Também há médicos Sim. que têm despertado para essa realidade de forma muito violenta. Não é? E médicos pediatras Sim. que viram os seus pacientes ficar autistas ou irremediavelmente afetados na sequência da toma de uma vacina. Claro. E que a partir desse momento eles começaram a questionar-se e também, enfim, também se tornaram ativistas de alguma forma. Claro. Não é? António, claramente, e aqui fica a ressalva, já existem cada vez mais, existem mais profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que já estão a ter uma consciência diferente, já estão a perceber que há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. E, portanto, já se estão a levantar algumas vozes de forma muito discreta, muito suave. Há uma coisa que me espanta muito. É muito suave, porque... E lidei agora com... Muitos deles, desculpa, Sim. Eu fiz uma investigação recentemente, em preparação para esta nossa conversa, e percebi que muitos deles, muitas das vozes que se têm erguido, vozes de médicos, muitos dos médicos que se têm manifestado contra as vacinas, têm perdido as suas licenças, têm sido expulsos da ordem do... Sim. É um lobby fortíssimo, é um lobby fortíssimo. Eu, por exemplo, vou agora recentemente, e já soube isto agora nos últimos meses, tenho a oportunidade de lidar com profissionais de saúde na área e foi agora muito recentemente uma pessoa que afirmou mesmo que há alterações em termos cardíacos nas pessoas que tomaram a vacina do Covid. Portanto, há alterações cardíacas visíveis em exames e que é derivada da vacina do Covid. Aliás, alguns médicos cardiologistas alertam esses pacientes para não tomarem mais nenhuma dose de reforço da vacina do Covid. Pois. Portanto, isto são dados. As misteriosas mortes súbitas. Agora, o estranho nisto é, no fundo, toda a gente sabe, os médicos entre si comentam com alguma descrição, porque sabem, obviamente, que
falarem disto de uma forma mais aberta e pública era complicadíssimo. E eu pergunto, as pessoas que estão na Direção-Geral de Saúde não sabem? Se essas mortes súbitas, enfim, que são cada vez mais frequentes. Sim, e em jovens, crianças e jovens. Serão provavelmente só a ponta do iceberg, não é? Crianças e jovens, exatamente. Agora, a questão é, este assunto em concreto, sabe-se que há uma relação muito clara entre essas pessoas que tomaram as vacinas do Covid e os problemas cardíacos que estão a surgir, visíveis, e médicos cardiologistas que já relacionam isso muitíssimo bem. Então a Direção-Geral de Saúde não sabe disto. E continua a incentivar na toma das doses de reforço da vacina do Covid. Portanto, há algo aqui que não me parece bem. E doenças de foro psiquiátrico, doenças neurológicas. Sim, muito. Agora é assim, muitos médicos falam sobre isto. A Direção-Geral de Saúde, com certeza que sabe disto. São pagos por nós, pelos nossos impostos, para nos defenderem. E a questão é, defendem-nos? Estão a fazer o seu papel? E os políticos de toda a classe política, onde é a questão nesta questão? É que isto, quando toca a questões de vacinas, ainda estou para ver algum grupo parlamentar que queira estudar um pouco a questão e perceber toda a dinâmica que está criada. Mas é que, no fundo, aquilo que nós pensávamos que era ciência, na verdade, é propaganda, não é? De um lobby. O lobby é fortíssimo, e são os ministros da Saúde que o dizem, os antigos. A maior parte dos ministros da Saúde em Portugal, depois de lá terem estado, todos eles dizem, existe o lobby farmacêutico e receberam pressões. Aliás, discute-se agora muito na Assembleia da República, as empresas que os deputados e os ministros têm e as relações de conflitualidade, etc. Sim, ainda agora na página 1, não é? Não sei se viste os títulos das notícias, não é? Sim, o presidente do Infarmed permite esconder negócios entre os mídia e as farmacêuticas. Sim. Aliás, eu convidava quem nos ouve e vê a ir ao portal da transparência e publicidade do Infarmed. Está lá tudo. Portanto, na plataforma de comunicação, na listagem pública, o que é que cada organismo recebe, de que laboratório é que recebe. Eu estive a fazer ali uma conta muito rápida. Só no ano de 2024, a Sociedade Portuguesa de Pediatria recebeu mais de 250 mil euros das farmacêuticas. Mas foi assim uma conta muito por alto. Aquilo tem mais. Mas pronto, fiz assim uma conta das primeiras páginas e está lá descrito para que evento é que foi, qual foi o laboratório que financiou, está lá tudo. Ora, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, quando foi da vacina do Covid, e já passado algum tempo, afirmou várias vezes que era seguro e eficaz para as crianças. E a questão é que se deve colocar, claro, que uma instituição desta... Houve várias vozes, houve vários médicos que se manifestaram contra. Mas não a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Porquê? Pois se recebe nesta ordem de grandeza dinheiro, claro, perderam toda a autoridade, toda a independência, claro, dizer não, estas vacinas para as crianças não são adequadas. Aliás, e eu tive formação em saúde pública e epidemiologia, sou licenciado em administração de unidades de saúde, em gestão em saúde, e sei do que falo. Havia algum motivo de saúde pública para vacinar crianças e jovens naquela altura? Nenhum. Zero. Não venham com a questão dos ganhos e das perdas. Ali não houve ganhos, houve perdas. E houve pessoas que perderam os seus filhos, houve crianças que desenvolveram doenças, etc. Portanto, houve perdas, não houve nenhum motivo de saúde pública. Portanto, é estas incoerências que não se entendem. Isto porquê? Se todos os organismos, a Associação de Médicos de Saúde Pública, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, podemos enumerar uma quantidade de associações inúmeras, são todas financiadas pelos laboratórios, ninguém vai levantar voz contra isto ou contra aquilo, porque senão acaba-se o financiamento. Era isto que eu gostava de ver discutido na Assembleia da República, porque aqui há questões éticas. Aqui há questões, não é de vender um terreno ou de vender um prédio. Há a questão de quem sabe que aquilo pode infligir danos e que não é correto fazê-lo e calam-se e dizem que é seguro. Achas que a crise pandémica contribuiu para pôr fim à ingenuidade de muita gente
que julgava que quem faz e recomenda as vacinas está ao serviço da humanidade, que está, enfim, que é irrepreensível do ponto de vista ético, moral, técnico. As pessoas começaram a questionar-se mais? Não, questionaram-se sobre as vacinas em geral? Questionam-se muito mais. Questionam-se. Portanto, isto é assim. Aquilo que pode ter sido um sucesso aparente foi provavelmente um tiro nos pés. Porque depois há a falta de credibilidade. Portanto, há certas pessoas, quando vierem falar disto ou daquilo, perderam muito da sua credibilidade por tudo aquilo que aconteceu ao longo destes últimos anos. Portanto, o que aconteceu com esta vacina do Covid, e nomeadamente na questão das crianças e jovens, é simplesmente horrível. Portanto, quando o senhor, na altura vice-almirante, agora o almirante Gouveia e Melo, andou a dizer publicamente que a vacina era segura e eficaz, ele foi contratado e foi-lhe dada uma missão para organizar todo um processo de vacinação, ok? Mas ele não tem formação para falar de questões de saúde pública, de segurança de vacinas ou de eficácia de vacinas. Muito menos de injeções RNA, não é? E já que ele é um provável candidato a Presidente da República, seria muito interessante lançar-lhe o desafio, dizer aos portugueses se tomou ou não tomou as vacinas do Covid. E eu não me queria adiantar muito mais sobre isto. Não me queria adiantar muito mais, porque é algo que ferve por dentro. E foi a pessoa que andou a incentivar os pais a vacinarem os seus filhos. E, portanto, é aqui que está o futuro deste país. Que pessoas é que nós vamos ter no futuro a liderar o país? José, isto é preocupante. E é preocupante e é assustador o que está a acontecer. E nós, às vezes, quanto mais sabemos, há coisas que até preferia não saber. Eu uma vez lancei um desafio a uma pessoa que está ligada ao Ministério Público. Pronto, nunca se deu a oportunidade de reunirmos, de passar muita informação. Eu creio que há situações que já passam para o foro criminal. Mas lá está, porque como os intervenientes têm boa fé, têm muita fé no sistema, fé baseada em nada, está tudo bem assim. Eu diria que está tudo mal assim. No sistema, na verdade, as farmacêuticas são intocáveis, não é? Claro. Até quando se prova em tribunal, e há muitos casos em que têm sido provados em tribunal os danos, não é? Na saúde de vacinados. As indenizações são pagas pelos próprios governos, não é assim? Sim. Não são pagas pelas farmacêuticas. Conhecem-se muito poucos casos, apesar de haver um acórdão do Tribunal Europeu que veio falar sobre isto, até por causa da vacina da hepatite B, precisamente. Nos Estados Unidos ocorre. Sim, os danos existem de facto. Agora, de todas as pessoas que eu tive contacto e que me disseram, não fui eu que avaliei, o meu médico disse que isto foi derivado da vacina. Pronto. São os médicos que disseram a eles. Algum desses casos foi reportado? Nenhum. Nem pelas pessoas, nem pelo médico. Esses casos nunca existiram. Mas todos concordam, tanto o lesado como o médico, que foi daquilo. Aliás, se uma pessoa tentar fazer a comunicação de um efeito adverso de uma vacina, vai ver a complexidade de todo o processo. Ou seja, o processo está feito não é para facilitar a comunicação do efeito adverso. Está feito para a pessoa desistir de fazer aquilo. Ou seja, isto tem a ver com o modelo de gestão de risco na própria saúde. Mas foram feitos muitos, sabes? Sim. Foram feitos muitos porque há um whistleblower do governo norte-americano que apresentou provas de
muitas comunicações de médicos Sim. nesse sentido. Sobre, Não, então, assim, há muitas comunicações, portanto. sobre efeitos adversos. Exatamente, e mesmo assim ainda há muitas comunicações, mas podiam haver muitas mais. Mas isto falar na porquê? ordem dos milhares. Sim, porque o sistema está feito assim, para não incentivar muito, ou seja, isto tem a ver com o modelo de gestão de risco na saúde. E dou como exemplo, qual é o melhor modelo de gestão de risco que existe atualmente em termos mundiais? É o da aviação. Cai um avião, ninguém tem preconceitos, ninguém. Saber se foi um erro do mecânico, se foi um erro da peça, se foi uma falha na peça, se foi um procedimento que não foi feito, se foi erro do piloto, ninguém tem problemas em assumir. Foi isto que não correu bem. E com isso tentam criar procedimentos, e há muitos casos de acidentes aéreos que deram origem a uma quantidade de procedimentos que evitaram acidentes futuros. Mas isto é assim, isto é um sistema que tem o modelo de gestão de risco com vista à melhoria, não com vista ao castigo, entre aspas. É com vista à melhoria. E isto é fantástico. Se a saúde, e nomeadamente na questão, seja do modelo de vacinação infantil que está, seja na questão que houve com as vacinas do Covid, seja o que for, qualquer situação, sim senhor, vamos ver o que é que está a correr mal aqui. E porquê é que está a correr mal. E assumir o erro. Para quê? Para que de futuro faça-se algo melhor e mais seguro. Que era esse o grande objetivo. Mas não se faz isso. Não se quer fazer isso. E porquê? Lá está. Os lobbies, que existem, isto não é novidade, não é segredo, os lobbies existem, financiam tudo e todos. Lobbies, isto é uma forma... O lobbyismo está licenciado na União Europeia. É uma forma simpática, não é? Já me disseram quantos lobistas é que existem na União Europeia. Diplomática de pois. classificar. É um sistema corrupto. Exatamente. Agora, isto é preocupante o que está a acontecer. Porque assim, olhar para o erro não é problema, é para perceber, para melhorarmos. Não é, não, isto é seguro e eficaz. A vacina da gripe A, que há uns anos, em 2009, 2010, isto foi dito pelas várias, e tenho aqui os artigos da Direção-Geral de Saúde, foi dito, já haviam suspeitas de casos de narcolépsia na Suécia e em países nórdicos, e a Direção-Geral de Saúde, aqui em Portugal, continuava a insistir que era seguro e eficaz. Ela depois foi retirada do mercado, porque realmente provocou muitos danos. E foi graças à Suécia que depois a vacina da gripe A desapareceu e desapareceu a pandemia da gripe A. Foi coincidente. Foi coincidente. Agora, aí houve um país que se mexeu. E é assim, então os benefícios que obteve, então eu pergunto, aqueles casos identificados, eram cerca de 900 crianças e jovens com narcolépsia, mas também afetou adultos. É uma doença do foro neurológico. E na maior parte das situações, irreversível. Eu pergunto, qual é o benefício? Quem é que ganha com isto? Quem é que ganha com isto? E estas pessoas não são consideradas? Até eu vou fazer algo, depois pode ser uma lotaria, pode correr bem, mais ou menos. Eu entro dentro de um avião e a probabilidade de eu entrar dentro do avião ser com danos neurológicos pode ser grande. Isso é bom para mim? Vou arriscar? Prefiro não andar de avião. José, quais são os efeitos adversos das injeções RNA, das famosas vacinas Covid-19? Vacinas Covid-19. É assim, os efeitos adversos têm sido bastantes. Os efeitos adversos têm sido bastantes. Não estão todos relatados, mas estão muito assumidos, como eu disse há pouco, até pela classe médica. Então, em termos cardiológicos, de haver várias alterações detectáveis e que muitos médicos cardiologistas já assumem como sendo danos de vacinas do Covid. E alguns até recomendam não serem revacinados com a vacina do Covid derivado desses problemas. As vacinas de mRNA são muito diferentes daquilo que eram as outras, não é? E elas surgem também num contexto um bocadinho diferente. Eu até aqui queria lembrar, nós estamos numa era, isto já não é só a questão das componentes que as vacinas podem ter, né? Do hidróxido de alumínio, polissorbato 80, etc. Timrosal, esses componentes químicos, já não é só sobre isso. Nós estamos na era da biotecnologia.
E, portanto, a partir do momento, e aqui, tinha aqui a nota até da senhora que ganhou o Prémio Nobel da Química em 2020, a Jennifer, agora peço desculpa o apelido, foram duas senhoras que ganharam o Prémio Nobel da Química em 2020, em que descobriram, de facto, o fio condutor todo o genoma, através de uma técnica que é CRISPR. Ou seja, é uma técnica que permite corrigir o DNA, que é fantástico. Ou seja, isto é, aliás, é dito, é tão importante que podem-se corrigir determinadas doenças que têm causa genética, causa de consequências genéticas, não é? O que é que leva à alteração dos genes? Isso é outra conversa, não é? É como na questão das doenças raras. Estima-se que 80% das doenças raras são alterações genéticas. Não são questões hereditárias, são questões genéticas. A questão é sempre, e o que é que levou à alteração genética? E voltamos sempre à causa. Não é? Portanto, quando diz que as doenças raras, de facto, 80%, há ali uma questão genética, claramente. Agora, o que é que levou à alteração dos genes em determinada fase da vida que proporcionou esta técnica CRISPR, que são técnicas muito recentes, vem permitir, através de determinada metodologia, corrigir o DNA e reparar o DNA onde ele não estiver bem, que é fantástico. Como eu diria, sabe-se ligar o botão de on, mas também sabe desligar o botão e passar para off. Porque isto pode dar nos dois sentidos. Eu posso ajudar a curar as doenças. Teoricamente, eu poderei utilizar para provocar uma doença. Qualquer cientista só poderá ter que dizer que sim. É ético? Não, claro que não é ético. Alguém vai poder controlar isso? Com toda a justiça, ninguém pode controlar isso. Portanto, isso fica nas mãos de quem faz as coisas. Portanto, ninguém vai conseguir regular isso. Ou seja, entramos numa fase extremamente perigosa. Mas uma vacina pode ser um cavalo de Troia, não é? Estamos a mexer no DNA. Pois. E as vacinas de mRNA vieram fazer isso. Vieram dar instruções para nós produzirmos proteína spike. Teoricamente, dizem temporariamente. Mas ao longo dos anos estamos a assistir que isso não é bem assim. Que os anticorpos estão lá sempre muito ativos para a proteína spike, o que é um problema. Pode ser sinal que o corpo está sempre a produzir proteína spike. Isso tem implicações tremendas, não é? Tá, Isso pode é muito complexo. Pode conduzir a mudanças muito profundas. Claro. Até do ponto de vista psicológico, não é? Emocional. Tudo. Pode, assim, mexendo, a partir do momento em que se percebe e pode-se mexer no genoma humano, e sabe-se fazer isso. E é engraçado, a descoberta de CRISPR, se pesquisarem CRISPR, foi uma técnica desenvolvida por infecção de um vírus a uma bactéria. Inicialmente até se julgava que as bactérias não tinham sistema imunológico, afinal têm. Porque elas retiraram parte do DNA desses vírus para ter no seu sistema imunitário de memória. Portanto, isto é de uma complexidade muito grande. E a técnica surgiu a partir daí, de infecção de um vírus numa bactéria para a destruir. E a bactéria começou a ganhar também determinados mecanismos de resistência. E com isto, os cientistas depois descobriram que podemos mexer no DNA. Portanto, podemos mexer no DNA. E estas duas senhoras, uma delas é Carpenter e a outra é Jennifer, ganharam o Prémio Nobel da Química em 2020, graças a isto. As vacinas de mRNA surgem no final, 2020, precisamente. Portanto, isto é tudo um bocado estranho. Não é? Portanto, o que é que elas vieram aqui mexer? Alguém regula isto? Não regula. Isto não se regula. Além do número de mortes, que é, enfim, assustador. É assustador. Que o número oficial, eu não sei se tens presente, na União Europeia, oficialmente foram reconhecidas, não sei, uns milhares. Oficialmente, não é? Agora, o número real há de ser... E depois há questões que surgiram como o excesso de mortalidade. Muitas das mortes, na verdade, causadas pelas injeções, foram atribuídas, ironicamente, ao Covid-19. Sim. E toda e qualquer morte era quase sempre Covid. Sim.
E tal, mas ele tinha cancro estágio 4, Covid. Covid, sempre. Pronto, isso depois leva a outras questões. Agora, quando nós estamos a falar destas vacinas de mRNA... Mas ele foi atropelado, Covid. Mas nós, quando estamos a falar destas vacinas de mRNA, e é bom que estas atuais vacinas, mesmo as que estão no plano de vacinação, já são vacinas muito mais complexas, já são vacinas, eu diria, com biotecnologia, isto é tudo muito mais complexo. E o melhor mecanismo para fazer seja o que for, para bem e para mal, é via uma injeção, isso é notório. Não é? Nós podemos estar a ser contaminados pela alimentação, pelo ar, por isto e por aquilo e por aquilo outro. Mas a forma mais eficaz de mexer com qualquer coisa cá dentro do nosso organismo é via injeção, seja ela qual for, a pretexto seja do que for. Agora, isto é preocupante neste momento? É preocupante. Eu confio nas entidades, eu confio nas empresas, é assim. Todas as farmacêuticas têm um objetivo. E atenção, não sou nada contra isso. O objetivo delas qual é? São empresas. Qual é o objetivo de qualquer empresa? É ter lucro. É poder remunerar os seus acionistas. Pronto. Agora, quando se trata em questões de saúde, se tivéssemos um bom mecanismo de regulação, e voltamos outra vez à aviação, não é? Qual é o objetivo da Boeing? Qual é o objetivo da Airbus? Qual é o objetivo das companhias aéreas que existem? É ter lucro. Ainda bem, é assim que está. Mas é importante ter presente que a primeira preocupação das farmacêuticas... eu estou a dizer nas companhias aéreas. Não é a saúde das pessoas. Claro, mas nas companhias aéreas há um motivo grande pela segurança. Sim. E uma preocupação grande. E depois há entidades reguladoras que são independentes. Eu conto aqui uma história muito simples. Aqui há uns anos, no espaço de pouco tempo, caíram 2 aviões Boeing 737 MAX. Eram novos, aviões novos. Com levantar voo caíram. Morreu toda a gente e tal. E foi feita aqui uma investigação. Desculpa, se fosse durante a pandemia, eram consideradas mortes Covid. Era o Covid. Mas foi curioso, isto foi dito por alguém que está dentro da área, que depois explicou, houve um problema de software nesses aviões, por um conluio entre a Boeing e as entidades reguladoras. E pronto, o conluio foi resolvido, aquilo depois teve outras questões jurídicas, etc. Resolveu-se o problema de software dentro dos Boeing 737 MAX, não caiu mais nenhum. Mas lá está, quando o sistema falhou, caíram 2 aviões. E portanto, como caíram 2 aviões, ainda por cima aviões novos, e depois vieram a ver que ali não havia motivo nenhum de falha de piloto, de falha disto, foi de software. Foi software. Ou seja, aprovaram o software para aqueles aviões levianamente. E a coisa correu mal, caíram 2 aviões. Mas aí é que está. É aí que eu tiro o chapéu à gestão de risco nas companhias aéreas. Portanto, há mecanismos. Se uma coisa falha, dificilmente vai falhar a segunda ou a terceira vez, na mesma falha. E, portanto, isso foi fantástico. Na saúde, sim senhor, passou-se a situação da gripe A. Que foi portanto, a vacina foi retirada por danos. Só que isto passou ao de leve, ninguém comentou, ninguém falou, porque houve processos judiciais. Houve pessoas até da Organização Mundial de Saúde que foram presas, etc. Isto foi tudo muito complexo. Só que para a opinião pública não se falou sobre isso. Mas, portanto, esta questão dos efeitos adversos, da segurança, é uma questão fundamental. As entidades deviam funcionar, os médicos deviam estar em defesa dos seus pacientes. Quando surge, olha, isto realmente, há aqui uma relação causa e efeito. Tomou a vacina, passado pouco tempo você ficou com isto. E os médicos deviam ser os primeiros a defender os seus pacientes, é o que está no Código, no juramento de Hipócrates. Portanto, é o que está no Código, que é defender os pacientes. As entidades como a Direção-Geral de Saúde, Infarmed, deviam nos defender. Dizer, pá, calma, não, aconteceu aqui qualquer situação que não está bem, temos de defender as pessoas. Mas não, quando alguém levanta a questão é logo criticado. É logo anulado o seu efeito. Não, isto é tudo eficaz e seguro, é um mantra. É eficaz e seguro, eficaz e seguro, eficaz e seguro. E da gripe A foi muito evidente. E há muitos, eu fiz todo o levantamento da gripe A. Pois, o da gripe A foi notório para mim, e não se aprendeu nada. Bem, já foi demonstrado em tribunal, em diversas ocasiões,
que as vacinas causam danos. Há danos, há efeitos adversos. Podem ser mais, podem ser menos, mas há danos. E há danos que são graves. Não estamos a falar de coisas simples. Portanto, é a situação que eu também costumo dar como exemplo. Se eu, ao entrar num avião, ter uma probabilidade naquela viagem de ficar com uma doença neurológica, eu se calhar não vou andar de avião. Pode não acontecer, pode acontecer. Quer dizer, a minha vida não se resume a uma questão de roleta russa, não é? Vamos ver se isto corre bem ou corre mal. Quer dizer, não pode, tem que haver garantias mínimas, não é? Eu, quando entro num avião, entro com segurança. Não é? Se me perguntarem se é para tomar uma vacina, entro com segurança. Não, não entro. Não entro porque o modelo de gestão de risco, e chama a atenção, é inadequado. Inadequado, isto tem que tudo mudar. E depois tem que mudar. Isto é, de certa forma, um apelo que eu faço. Era importante, de forma honesta, transparente, que tudo isto, todas estas pistas que foram dadas, fossem de facto avaliadas, fossem de facto consideradas. Vamos estudar efetivamente as coisas, não é? Porque é que temos mais crianças com doenças raras do que tínhamos? Porque é que temos mais autismo? Porque é que temos mais cancro infantil? O que é que está na base disto tudo? Se a saúde infantil está assim tão bem, porque é que as urgências pediátricas em hospitais está atulhada de crianças? Não há médicos para dar resposta. E é, no fundo, um apelo, porque eu conheço e sou amigo de muitos profissionais de saúde, e são pessoas espetaculares, pessoas fantásticas. Quer dizer, era importante que as pessoas se reunissem em torno disto, pelo menos, que é isto que eu digo, e os políticos... A classe política está a leste do paraíso em relação a esta questão. E eu não percebo porquê, mas de um espectro ao outro. A questão é que não querem ouvir. Não se pode ignorar a promiscuidade entre Portugal, a classe política e as farmacêuticas. Isto é um dado importante. Portugal, em poucos anos, tínhamos um orçamento de Estado com 9 mil milhões de euros para a saúde. Em poucos anos passámos para 16 mil milhões. É assim, ou se tomam medidas a sério para a saúde, para a prevenção da doença, nós não vamos ter dinheiro. Pois, para a tal literacia, não é? Nem vamos ter recursos humanos, nem vamos ter médicos, não vamos ter enfermeiros, não vamos ter profissionais de saúde, não vamos ter dinheiro para tratamentos, não vamos ter dinheiro para nada. Os recursos são limitados. E a classe política está a leste do paraíso em relação a esta questão, porque ninguém ouve, ninguém quer saber e está tudo à deriva. Perante este cenário, podemos assumir que este é um sistema viciado que promove a doença e não a saúde. Não é? E não é uma afirmação em vão, não é uma afirmação vã. E a literacia em saúde não interessa porque eventualmente cortaria o mal pela raiz. E alguém ia perder dinheiro com isso. Em muitas situações, sim. Em muitas situações, sim. E é assim, lá está, voltamos ao mundo empresarial. As farmacêuticas vivem do lucro. Não é? Portanto, elas estão muito focadas na doença. E talvez, na rentabilização da própria doença. E talvez por isso um dos principais comentadores em canais televisivos no período da pandemia tenha sido... um indivíduo chamado Filipe Freires que, exatamente, segundo se sabe, recebeu pelo menos cerca de 450 mil euros dessas mesmas farmacêuticas. Claro que ele, quando vai à televisão, só pode dizer que tudo é seguro, eficaz e que é necessário. É óbvio. É óbvio assim, não é assim tão óbvio. Eu tenho princípios de ética que, a troco de dinheiro nenhum, iria dizer algo que fosse induzir as pessoas ao erro. Há valores, há limites, há as tais chamadas linhas vermelhas, mas acho que se perdeu o pudor, e este tipo de atitude, e a pessoa que é em causa, é perder o pudor, não é? Portanto, vai dizer coisas que não são assim, mas só por uma questão de dinheiro. Quer dizer, há coisas que não têm preço, mas para alguns têm preço. E é pena, e portanto são estas pessoas que estão nos centros de decisão, em termos políticos, em termos de liderança na própria saúde. Agora é assim, ou a classe política começa a perceber que isto é um problema sério e temos que ir, e é um processo que leva anos, isto não é uma solução que é carregar no botão e já está. Ou seja, vamos começar a trabalhar no sentido da literacia em saúde, da educação para a saúde. Ou seja,
Parece-me que essa iniciativa tem que ser tomada por cada um de nós individualmente. Claro, claro. Mas não, também, não esperar que a solução... Sim, mas era importante que o Estado, a missão do Estado, deveria ser de promover a saúde, até com benefícios próprios. Eventualmente, se cada um de nós se tornar mais consciente, a classe política há de ser renovada. Não podemos continuar à espera que assim, os outros resolvam, não é? Que a solução venha de fora. Há aqui outro paralelismo que pode ser feito. O Estado faz prevenção rodoviária, e muito bem. Não é? Faz muitas campanhas de prevenção rodoviária para se evitar o acidente, mortes, feridos, etc, etc. Mas é assim, as empresas automóveis de bate-chapas, elas vivem do quê? Vivem dos acidentes. Mas está certo, é o negócio delas. É o negócio delas, vivem daquilo e reparam muitas situações que acontecem. Mas qual é a função do Estado? Fazer prevenção rodoviária. Aqui é exatamente a mesma coisa. As farmacêuticas fazem o seu papel. São empresas, têm os seus lucros, querem ter os seus lucros, as suas dinâmicas, está tudo certo. Investem, colhem o fruto disso, está tudo certo. Compete ao Estado o quê? Compete ao Estado fazer prevenção não rodoviária, fazer prevenção na saúde. É o mesmo esquema. Agora, o Estado faz isso? Não, não faz. Aí é que está o problema. Portanto, não se cultiva para isso. E aí é que está o verdadeiro problema. E o Estado tem que pensar rapidamente qual é o caminho que tem que é o que países nórdicos já estão a fazer. Portanto, vamos para a ótica da despesa? Não, o Estado está do lado das farmacêuticas. Aí é que está errado o sistema. Não, o Estado tem que levar as pessoas à saúde. O Estado tem muito que se lhe diga. Mas precisamos de apoio para isso. O Estado tem muito que se lhe diga. Mas claro que aqui há um desequilíbrio logo muito grande. Por isso, as pessoas, isto é uma previsão que eu já tenho feito há algum tempo, há alguns anos para cá, por aquilo que observo. Vamos continuar a ter muito mais pessoas doentes, tenho dito isto, e vamos continuar a ter, portanto, por tudo aquilo que eu já vejo, já é suficiente. Os próximos anos vão ser terríveis, terríveis. O Estado não tem dinheiro para mais. Parece-me que a questão central é cada um de nós ser responsável, assumir a responsabilidade das suas escolhas, fazer escolhas informadas e não delegar, não é? Parar de delegar no Estado, nos médicos, a sua saúde, não é? A saúde é nossa, o corpo é nosso. E, aliás, a saúde dos seus filhos. A nível europeu, isso está muito trabalhado neste momento. Há de chegar a Portugal. E esta questão do consentimento informado é uma forma de empoderar cada cidadão. Não, eu sou dono da minha saúde. Eu tenho o direito de decidir sobre este caminho ou sobre aquele caminho. A decisão é minha. Nós não devemos depositar, eu digo isto a muitas pessoas, nunca deposita a sua saúde nas mãos de um profissional de saúde, de um terapeuta, seja de quem for. Não, ouça as opiniões, mas que as decisões sejam suas. Até porque a saúde não é algo que se delega ou algo que se conquista com uma pastilha, uma cirurgia. É algo que se consegue diariamente, não é? Claro. No cotidiano, não é? Através do estilo de vida, dos hábitos. Exatamente. E é um apelo que eu deixo, no fundo, que se consiga olhar para este problema de uma forma isenta, livre, e por forma a evitar o erro. E não é meter a cabeça debaixo da areia, os problemas estão ali, ninguém sabe. É que tudo o que é relatório não sabe a causa, não sabemos quais são as causas. E isto tem que ser corrigido. A Dinamarca já inverteu o sistema. E outros países nórdicos também. Portanto, o nosso tempo está a terminar. Queres lançar um apelo aos pais? Muito bem. Aquilo que eu digo muitas vezes é assim, e eu tive essa situação com os meus pais, que já faleceram, o meu pai António e a minha mãe Lucília, que na altura do Covid, a minha mãe perguntava sempre: filho, o que é que tu achas de eu tomar ou não tomar? Eu disse-lhes sempre a eles, e é verdade, e pratiquei isso com os meus pais, e pratico com qualquer pessoa que me venha pedir a mesma opinião. Eu disse: olha, a minha opinião é negativa, por isto, por aquilo, mas a mãe é que sabe. E disse o mesmo ao meu pai: o pai é que sabe.
Porque é assim, eu não quero nunca que um dia digam se eu tivesse tomado isto não teria acontecido. Estou ao contrário, não é? Mas eu dei a minha opinião, mas fiquei por aí. E disse sempre à minha mãe e ao meu pai, a decisão é vossa. Vocês é que têm que sentir o que é que devem fazer. Do meu ponto de vista não é benéfico. E a minha mãe durante muito tempo, coitadinha, andava a falar com as amigas que já tinham tomado. Mas a fulana tal está bem, não teve nada. E eu disse assim, mãe, eu não estou a fazer nenhum estudo sobre isso. E disse à minha mãe, não mãe, a mãe não me fale mais sobre isso. Eu dei a minha opinião, está dada. A mãe agora é que tem que decidir. E o resultado prático foi a minha mãe tomou, não se deu muito bem. O meu pai não quis tomar, como a minha mãe dizia, ai filho, tudo o que tu dizes o teu pai segue. E pronto, e foi uma opção de cada um. Houve um que tomou, o outro não tomou, mas foram opções dele. Eu digo isso aos pais que têm crianças que têm dúvidas, é legítimo terem dúvidas, porque se o sistema funcionasse bem como aqui é descrito pelo Tribunal, do Acórdão do Tribunal Europeu, era obrigação dos profissionais de saúde alertar os efeitos adversos, era obrigação. Quem tiver dúvidas em relação a este... Deve-se informar. Pode informar-se junto à ABIS? Pode ser, pode-se informar connosco, pode-se informar com outras pessoas que tenham também tomado certas decisões e certas opções. Informem-se. Decisão sempre tomada com tempo, sem medos, sem receios. Porque esse discurso do medo, que é agora ou nunca, isso nunca funciona. Isso é um pouco aqueles vendedores que chegam à nossa casa e digam, hoje tem uma promoção, amanhã acabou a promoção. Tem que comprar hoje, amanhã já foi. E, portanto, a questão de tomar uma decisão em saúde não é uma questão, tem que tomar a decisão agora. Não. Informem-se. Vejam também o instituto que estava ligado ao Robert Kennedy Jr. Vejam as informações e tomar as decisões em consciência. Vacinar tem riscos. E quem disser que não tem, está a mentir as próprias bulas. Portanto, isso não há dúvida. E as pessoas têm que ter essa noção. E o que está aqui em questão, mais uma vez, e relembro, não é o princípio da vacinação. É o modelo. E as pessoas têm que ter bem presentes esta quantidade, esta carga vacinal que é administrada em tão pouco tempo em crianças tão pequeninas. Né? Portanto, informem-se, tomem as decisões em consciência, nunca sobre coação, sobre receios, sobre represálias, isso nunca. Consentimento informado é sempre, é bastante importante e está na lei. Obrigado, José. Obrigado. Obrigado. Obrigado.